Minutos de volta com Folha no Ar, primeira edição, numa gentileza dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Aliás, esse evento vai acontecer amanhã, para quem está ouvindo o rádio aí, que é o encontro virtual, um webinário, né? Com a participação de 2 ex-ministros, o Luiz Carlos Bresser Pereira e também do professor, 2 professores, 2 ex-ministros, o Cristóvão Buarque. E a Folha FM vai transmitir com exclusividade a partir das 16 horas. Voltamos neste bloco com o secretário de Agricultura de Campos, Aloysio, e um tema também muito importante, que é a classificação, a reclassificação, pode dizer assim, climática aqui da região norte fluminense. Voltamos com você, Aloysio. Só para complementar a informação aí, o seminário de amanhã na UENF, transmissão ao vivo pela TV e aqui pela Folha FM, além do Cristóvão do Bresser, vai ser mediado pelo professor José Oreiro, economista da UNB, e coordenado pelo professor Hamilton Garcia, cientista político, colega aí de Almir lá na UENF. Almir, a gente reservou para esse bloco a discussão do projeto do semiárido, né? O projeto de lei número 1440/2019, feita pelo então deputado federal Vladimir Garotinho, e que hoje tem aí 2 deputados da região muito atuantes nele, que é a Clarissa Garotinho, que embora tenha domicílio literal no Rio, é campista, família de Campos, né? E tem como relator o deputado federal Felício Laterça, que é campista, mas radicado, fez a vida em Macaé como delegado federal. Como é que está esse projeto? Quais são as expectativas? Não falo nem suas enquanto secretário, mas enquanto pessoa da área para esse projeto, não só para Campos, como para 22 municípios do norte e noroeste fluminense. Esse é o projeto mais importante que nós temos na pauta. Esse é um outro projeto. O prefeito Vladimir, como sempre, buscou na academia uma proposta, não esqueço disso, há uns 3 anos atrás. E é um projeto da UENF, coordenado pelo professor Zé Carlos Mendonça, que caracteriza a região, não em termos de volume total da precipitação pluviométrica, que chega a ano que está 500, mas chega a ano 800, se você comparar com Petrolina, por exemplo, que é 350, mas principalmente em função da distribuição da precipitação pluviométrica. Eu costumo dizer, brincando, mas é muito sério, que ou a gente morre afogado em Campos ou a gente morre de sede. É impressionante. Mesmo tendo toda a malha hídrica que cerca o município, com o Rio Tabapuana, Rio Muriaé, Rio Paraíba, várias lagoas, 1.500 quilômetros de canais, a gente tem uma dificuldade gigantesca de manter, motivo de muito conflito, todo esse processo, mas a gente tem praticamente 0 de irrigação em Campos. Quase ninguém sabe o que é irrigação. Teve um colega que fez uma pergunta sobre isso. A gente não fala de irrigação. Então, esse é o projeto que eu conclamo como engenheiro agrônomo e não como gestor público nesse momento, de que os 42 deputados federais do Estado do Rio de Janeiro se junte a ele. Porque ele traz uma perspectiva, não é que Campos vai entrar na Sudene, de trazer o famoso dinheiro novo. O Campos não vai resolver o seu problema se não trouxer recursos para financiamento da atividade agropecuária. E o projeto cria fundos para este propósito. Eu sou um obcecado, eu sou diretor da Sociedade Científica, Sociedade Brasileira de Fruticultura, no qual fui presidente durante 4 anos, e a gente trabalha em Brasília para que se crie fundos de financiamento da atividade agrícola por fruta. Os Estados Unidos faz isso. Então, lá em Linhares produz mamão, em Campos produz goiaba, maracujá, lá em Petrolina, uva, lá no Ceará inteiro, caju. E tem as organizações dos produtores. O que a gente quer? Que seja colocado recursos para os produtores devidamente organizados, bem organizados, auditados, recursos para que eles contratem projetos de pesquisa aplicada para a atividade fim. O que nós queremos?
que Campos seja considerado, Campos não, o Norte Fluminense, uma condição adversa para a agricultura, o que é verdadeiro, diante da realidade brasileira, né? Porque nós temos umidade relativa muito alta, e isso é ruim, as pessoas falam, isso é ruim para a agricultura. Chover intensamente num momento, não chover no outro, é melhor não chover, como acontece em Almeria, na Espanha, na Califórnia, ou em Petrolina, no Nordeste brasileiro. Então, a gente está falando de SEASA, se fosse para elencar um projeto, é este. Mais um projeto da academia, que o prefeito Vladimir abraçou, transformou numa proposta de projeto de lei, que cria um fundo que traz recursos, que podemos buscar recursos, inclusive internacionais, para investir. Olha o quanto de recursos a gente chora todo ano para manter os canais de Campos em situação adequada, a Lagoa Feia, com todo o seu problema. Financiar consórcios de irrigação para ter um uso mais eficiente da terra, aumentando a produtividade e aumentando a qualidade do produto colhido. Então, esse projeto, nós temos aí o deputado Laterça, a deputada Clarissa, que é presidente da comissão, e, com certeza, vários outros deputados. Os prefeitos dos 22 municípios precisam compreender a dimensão disso. E eu vou falar como capixaba do Norte. Lá, quando nós entramos na Sudene, foi uma revolução, mudou tudo. Lá na frente nós vamos falar de regularização fundiária. Então, duas coisas são importantes. Capacidade do agricultor de buscar recursos para investir na atividade agrícola. No mundo inteiro não se faz agricultura sem financiamento. Financiamento para que a atividade circule. Então, este projeto de caracterizar uma condição adversa para essa nossa região, ele é comprovado cientificamente como uma condição adversa, né? Estudos de 40 anos, feito sob a tutela do professor Zé Carlos Mendonça, coloca isso na pauta, e, felizmente, o prefeito Vladimir, então deputado federal Vladimir Garotinho, buscou essa proposta, sentou dentro da UENF, com o pessoal das ciências agrárias, falou, qual é o projeto? Eu disse, o projeto é esse. E aí a gente precisa. Esse projeto, Aloysio, ele é de uma... Eu acho que a cidade precisa compreender a magnitude dessa proposta, para que a gente tenha um financiamento adequado à produção agrícola na região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Pergunta aqui, feita no grupo do WhatsApp, do qual você, inclusive, participa do programa, o Almir, pelo Edmundo Siqueira, servidor federal, blogueiro da Folha. A pergunta extensa, o Edmundo faz perguntas extensas, né? Mas vamos lá. Almir, tramita no Congresso Nacional o projeto do então deputado Vladimir Garotinho, que propõe a classificação climática da nossa região como semiárido, com base no estudo do seu colega, que você citou aqui, o professor José Carlos Mendonça. Aí vem as perguntas. As discussões legislativas já prevê a criação de fundo específico para a região? Existe risco de termos que disputar recursos com o estado do Nordeste, que possuem esse clima? Acredito que um dos principais benefícios da lei seria a criação de linhas de crédito subsidiadas para irrigação e produção. Os bancos públicos já estão envolvidos nas discussões no Congresso para que as condições práticas, depois da aprovação da lei, já estejam lá desenhadas? Bom, o Edmundo, como todo acadêmico, intelectual, as perguntas são longas e as respostas nossas, às vezes, costumam ser longas também, né? Mas a pergunta é muito rica nesse sentido. Primeiro, a proposta propõe a criação de um fundo de desenvolvimento em função da característica. Segundo, não há, e é o entendimento de quem comanda o projeto, inicialmente o prefeito Vladimir, e a atuação consistente do vice-prefeito Frederico Paes, que sabe da importância disso, hoje a prefeita Clarissa, é de que nós não estamos em competição com os recursos da Sudene. Os recursos da Sudene atendem o Nordeste brasileiro e assim deve continuar. Tentar entrar lá para dividir aquele bolo não é uma boa estratégia, porque nós vamos enfrentar um conflito com os nordestinos que estão fazendo a diferença, porque quando é para a região Nordeste, os municípios, os estados, os deputados e a bancada se juntam
e vai brigar lá dentro. Mas eles se juntam. É por isso que eu estou falando da necessidade de nossos prefeitos, nossos vereadores e principalmente nossos deputados federais se juntarem a essa proposta. Então, a proposta propõe a criação de um fundo. E a proposta não propõe divisão de recursos já destinados ao Banco do Nordeste e à Sudene. Terceiro, o Edmundo tem a razão, e é isso, é dinheiro. Se nós não trouxermos dinheiro para financiamento da atividade agrícola, nós não vamos caminhar. Esqueça, nós vamos continuar capengando, né, vamos dizer assim. E sobre bancos, eu vou até responder essa pergunta, Edmundo, mais à frente, quando a gente falar de regularização fundiária, porque não há necessidade hoje de chamar banco. Quando tem dinheiro para financiamento e que o agricultor esteja habilitado para recebê-lo, o banco vem naturalmente, né? Ele chega para perto naturalmente, em qualquer situação. Então, não há, pelo menos eu não conheço, não sou um expert em tramitações de projeto de lei dentro do Congresso Nacional, mas pelo que eu sei, não tem ainda um entendimento com bancos para este tipo de financiamento, porque a gente quer ter o dinheiro para que bancos ou organizações com essa capacidade tenham o gerenciamento para financiar a produção agrícola. Outra pergunta aqui, você falou de irrigação, tem outra pergunta aqui, longa também, o Armandão, Armandão. Aham. Dados da Agência Nacional das Águas e Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Aglomeração e Alimentação indicam que o setor de agronegócio é o principal consumidor de água no Brasil. Tudo indica que a cada 100 litros de água tratada, outros 7,2 vão para o setor de agronegócio. Os dados mostram que 70% do abastecimento é endereçado para a agricultura e pecuária, a seguir, bem atrás, a indústria e mineração com 12%, enquanto a população utiliza só 4%. A preocupação com as existentes crises hídricas em várias regiões e consumo exagerado, principalmente o imenso desperdício, coloca um tema, uso onerado da água na produção e foco em Brasília. O que representa, é a pergunta dele, o que representaria a nível de custo nas práticas de cultivo no produto final a adequação à obrigatoriedade da cobrança pelo uso da água? Já existe por parte da Secretaria preocupações e estudo nesse sentido? Vamos lá, é uma pergunta longa e o Armando ele é um bom estudioso do tema. Eu não sei de onde ele pegou a informação, mas pelo que eu ouvi aí, e lá no grupo também eu li, está falando que o agronegócio usa 70% da água tratada. Ou isso é uma informação para lá de equivocada ou é maldosa. Não sei de onde é a informação. É maldosa contra a agricultura. Que eu conheço, eu não conheço, agricultor que usa água tratada para irrigar, porque ele não é maluco, ele vai quebrar. Tá? Então, a pergunta vem com uma informação que certamente ele buscou em alguma fonte, né, na ANA, está dizendo que é a Agência Nacional de Água, falando em água tratada. Eu vou ser franco, e assim como eu sempre sou, é uma maledicência contra a agricultura, sempre. Segundo, quem é que dos últimos 26 anos, 27 anos que eu estou em Campos, é sempre isso, o Rio Paraíba diminuiu, o seu fluxo, a Tafona está sumindo, não sei o quê. E quem é que a gente aponta como o culpado? Guandu, que atende cidades, não é isso? Atende cidades. Então, a gente tem que parar de achar e sempre cutucar a agricultura como dono das maledicências. Isso eu como agrônomo, é a mesma pauta que a gente faz para agrotóxico, né? A palavra já assusta todo mundo. Segundo, a produção agrícola, ela usa e devolve água. Na maioria das vezes, limpa. Temos problemas com o uso de agrotóxicos, que lençol freático, adubação, temos, né, Maria? O consumo o consumo direto humano usa água e devolve o quê? Esgoto. Quem consome água são os 4, 5%, que devolve rios poluídos para a gente usar na agricultura. Mas aí vai. Nós, na região, não temos um processo de irrigação.
Praticamente zero. O que é uma pena. O que é uma pena. Nós não temos saída, nós estávamos discutindo o projeto semiárido, e essa pergunta do Zé tem muito a ver com isso. Então a gente precisa sim ter outorga de água. Não necessariamente paga. Não necessariamente paga, porque alguém vai pagar. Quem vai pagar é o consumidor final. Né? Se nós tivermos água em abundância, nós não estamos aqui em Israel, nós estamos aqui na Espanha, nós não estamos aqui na Califórnia, nós temos que ter outorga para ter um controle sobre o uso equilibrado de água para irrigação, mas também sobre o uso equilibrado de água pelas populações e pelos tratamentos dos efluentes que são jogados nos rios, que voltam para a atividade agrícola. E a outorga, ela precisa ser tratada com base na ciência. Nós podemos usar muito eficientemente a água no campo, para a agricultura, para fazer fertirrigação, sabe? O uso eficiente do solo e produção eficiente e qualitativa de alimentos. Para isso, nós precisamos ter um controle melhor do manejo hídrico. Nós temos técnicas agrícolas importantíssimas para a utilização no manejo, que usa menos água e devolve a água para o lençol freático, que vai abastecer os nossos rios. Então, assim, eu tenho muita preocupação com a forma como faz. Os grandes negócios agrícolas, o agronegócio, da maneira pejorativa que coloca, ele usa pouca água em várias instâncias. A produção animal intensiva usa muito, soja no Brasil não é irrigada na maioria das vezes, cana no Brasil não é irrigada na maioria das vezes. Muita gente que usa água, principalmente para produzir hortifruti granjeiros, são pequenos agricultores que, se nós estabelecermos a outorga de água, nós vamos cobrar dele. Ele já usa e já anda num sistema difícil. E nós temos que olhar para o pequeno agricultor com um sistema de sustentabilidade. Então, cobrar por cobrar, eu não sou muito favorável, não. Mas a Secretaria de Agricultura, ela tem essa preocupação, tanto que acha que o projeto do semiárido, chamado semiárido, ele é o mais importante para cá, porque ele traz para nós uma dimensão sobre o manejo e o uso eficiente de água. Não precisa nem ser produtor rural. Eu tenho algumas frutíferas na minha casa Tafona, algumas que, tudo com um quintal, eu não uso água tratada para irrigar aquilo, eu uso água de poço artesiano, né? Mas a matéria diz claramente, né? Água tratada. É uma péssima informação, mas como sempre vem pancada para a agricultura, e eu estou aqui para mostrar que não é bem assim, eu sempre acho que tem ali uma maldade, sabe? Luiz, você me permite só... Lógico. É sobre essa questão da irrigação, e aí o assunto, né, abordado pelo Almir e a defesa pela agricultura se faz, né, tão justa quanto necessária. Mas assim, o que eu não entendo, e aí talvez por ignorância mesmo, mas é bom provocar o Almir para ele explicar para mim e para gente que não entende. O Campos tem 1.500 quilômetros de canais artificiais. Eu acho que é a maior rede de canais artificiais do mundo, se não a maior, uma das maiores. América Latina. Da América Latina. Obrigado, Luiz. E aí eu te pergunto, como que Campos não tem irrigação? Porque Campos não tem agricultura. Forte, Almir. A gente precisa, vamos à realidade. O que nós colocamos? Nós temos aí uma atividade ainda bastante incipiente para a agricultura. Onde é que está a tecnologia? Sabe? A tecnologia de aplicação. A gente pauta a agricultura em Campos em trator. Desculpe a franqueza, mas a gente acha que um trator resolve o problema, né, da agricultura. E cadê a assistência técnica? Né? A manutenção dos canais, que já gastou muito dinheiro, ela é mais para manter o nível da lagoa feia do que para a produção agrícola. Muita gente faz alguma coisa de maneira bastante incipiente. Nós temos uma riqueza em Campos, a maior riqueza que Campos tem na história, que é a cana-de-açúcar.
e que precisa ter manejo de irrigação, se sustenta economicamente, é um grande debate. Porque nós temos 90% ou 80% quem planta cana em número de pessoas são pequenos agricultores. Eu tenho que ficar respondendo aos meus colegas de outros estados, quando eu assumi o cargo, resolve o problema dessa monocultura do latifúndio campista. As pessoas não conhecem campos, eu acho que nem o campista conhece mais o campo de Campos. O campo de Campos é feito por pequenos agricultores abandonados, que precisam ser cuidados no ponto de vista de que a tecnologia e a assistência técnica chegue e que ele esteja disposto a fazer. Então a gente quer mostrar quem quer fazer, para que ele siga o bom exemplo. Quem não quer fazer, não quer entrar, fique fora, vai cuidar da sua atividade, faz muito bem, porque a atividade agrícola é uma atividade penosa. Né? Então está o agricultor no campo sem estrada, vamos falar disso, tá sem internet, sem tecnologia, sem assistência técnica, recebendo no WhatsApp fake news o tempo inteiro. E acreditando nisso, como diz as pesquisas aí de fora. É uma pena. O Luiz Barbosa falava muito sobre isso, que a reforma agrária em Campos se deu por herança, né? Eram grandes propriedades que foram vários filhos, e esses filhos tiveram filhos. E só para concluir, Aloysio, a cana ainda é quem dá dinheiro para Campos advindo da agricultura. Sim, você basta ver o orçamento do ano passado, né? Comparar o orçamento do ano passado de produção com a produção de 2 usinas em Campos. Sim. A gente teve orçamento que pouco excedeu 1,5 milhão, né? E as 2 usinas moendo geraram de dívida para o município 500 milhões, é quase um terço. Isso é algo relevante em qualquer lugar do mundo, né? Menos em Campos, pelo que parece. Então, mas a gente precisa avançar na cana. Todo mundo sabe, quem trabalha na atividade sabe. Tem Paraíso, volta a moer esse ano, né, Almir? Paraíso volta a moer esse ano, né? Sim. E assim, a gente precisa plantar, a gente precisa ter, a gente tem que tomar cuidado para depois ter auxílio e não ter a matéria-prima. Assim vale para o leite. Tem muitos laticínios em Campos, eu tenho colocado muito isso na pauta, né? O tempo inteiro em rede social. Tem muito laticínio em Campos que não tem leite para produzir, tem 2 fechados, financiado pelo Fundecam. Então, a gente precisa pensar na produção antes de abrir uma agroindústria, porque senão ela vai fechar. Trazer de longe é complicado. Algumas atividades na indústria de suco pode ser feito. No leite é difícil trazer, porque é uma produção diária, ele não se concentra, você não consegue conservar em situação... É igual a vacina da Pfizer, praticamente, sabe? A gente tem uma dificuldade enorme para fazer isso. Então, a gente precisa colocar na pauta o desenvolvimento agrícola com tecnologia para melhorar o uso da terra com alta produtividade. Alta produtividade sem irrigação, numa região que chove muito num período e não chove nada no outro, é impossível. Por isso o projeto do semiárido. Dá uma irrigada aí na garganta. Isso, por favor. Meu antiviral. Bom. E a gente pode fechar, Luiz? Então aqui são 8h45, apesar de que a entrevista com o Almir tem que ser tipo série do Netflix, né? Em vários episódios. Maratonar com ele aqui. Mas... Fala muito esses acadêmicos, né? A garganta vira um inferno. Já deu um pigarro de fumante sem nunca ter fumado? Mas aqui... Esse pigarro sou de fumante mesmo, eu falo porque eu sou fumante. Tem aqui várias intervenções também aqui no Face, nosso streaming. Tem aqui o José Caldeira, ele diz aqui, esse conhece muito. Tira o chapéu, Almir Júnior, grande estudioso. Até que enfim que vejo... Desculpa, entrou outro comentário, pulou. Até que enfim que vejo alguém com coragem de tocar no assunto das águas para a atividade rural. Parabéns ao secretário Almir Júnior. Esse é o Robin Talimac que está falando aqui. E por aí vai. Bom, são 8h46, um rápido intervalo, a gente volta com o secretário Almir Júnior, fechando aí o programa de hoje ainda, com mais temas importantes sobre a agricultura da nossa cidade.
E o oferecimento é dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional.